Fala galera, então bora lá para mais um vídeo de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre monetizar a impressora 3D, porque eu sei que esse é um assunto que é muito interessante, tanto para quem é um hobbyista, assim como eu, que comprou a impressora e está começando a utilizar, ou para de fato quem quer investir nesse negócio e criar todo um ecossistema ali. Mas no caso, galera, eu estou fazendo todas essas coisas com a impressora 3D para a gente testar, e aí eu queria compartilhar um pouco essa experiência que eu tive aqui com vocês. Então bora lá para mais um vídeo. Para quem não me conhece, sou o Gabu, sou engenheiro de software, galera, mas eu gosto muito de testar coisas de tecnologia e uma delas, obviamente, se chama impressora 3D, que está aqui no meu cantinho, sabe fazendo o quê? Imprimindo mais um pote para minha esposa. E daí, bora lá falar um pouquinho do que está acontecendo aqui no nosso ecossistema de impressoras. Primeira coisa, deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu alterei, tá? Eu fiz algumas mudanças aqui no nosso setup. Vou ligar a luz principal aqui, só para ficar um pouquinho mais fácil da gente visualizar. O que acontece? No último vídeo que a gente estava falando aqui, a gente não tinha todas essas alterações. Só tirar essa GoPro aqui da frente. A gente não tinha todas essas modificações que vocês estão vendo aqui. O que acontece? Antes, esse suporte estava ficando aqui do lado. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho para vocês verem melhor. Ele estava ficando aqui do lado e não aqui na frente. E por que a gente fez essa mudança? Aqui em cima está o motivo disso. A minha ideia é colocar aqui todas as cores, né? Então aqui eu tô com a cor preta que está imprimindo agora. Tava uma cor branca que estava imprimindo agora mesmo. Até imprimi um pote, posso mostrar para vocês. E aí aqui embaixo, agora eu montei no meu BMCU aqui. Ele está só com duas cores. E aí você pode perguntar, Gabu, você comprou o BMCU, tá usando só duas cores? Sim, galera. Por um único, exclusivamente motivo, é porque eu não tinha impresso essas dois suportes que aqui. Esse suporte, eu peguei lá direto no MakerSwords, pra mim foi bem simples, tá? Eu vou usar esse aqui por enquanto, porque ele tem uma base, eu coloco aqui. E aí funciona, tá imprimindo aqui certinho, tá funcionando perfeitamente. Aí tem algumas coisas que eu preciso ajustar, tá? Uma das coisas é isso aqui, ó. Tá vendo que aqui a gente não tem nenhum PTFE? Ele tá simplesmente, pegando e fazendo a impressão aqui direto. Não tem tanto problema, ele deixa uma marcazinha aqui, mas imprimiu normal, tá? Mas o certo é a gente colocar aqui, porque esse cabo, ele tá um pouquinho de lado. Então se eu colocar aqui certinho, vai ficar mais fácil a movimentação desse primeiro motor aqui com o motor que fica ali na impressora. Isso aqui que a gente está imprimindo é um potezinho. Esse potezinho a gente não está imprimindo para vender, a gente está imprimindo para usar aqui em casa, mas teve algumas coisas interessantes que eu gostaria de conversar com vocês, principalmente sobre monetizar os conteúdos da impressora. Uma das primeiras coisas que eu fiz, para monetizar a minha impressora foi abrir de fato uma conta ali no Mercado Livre. E aí, quando você abre essa conta no Mercado Livre, ele pede até para você investir, por exemplo, R$250 na sua conta, porque aí ele vai te dar uma boa reputação e tudo mais, te ajudar a fazer as primeiras vendas. Porque no final, galera, quando a gente está abrindo ou no Mercado Livre ou qualquer outro desse tipo de experiência, realmente é a reputação na hora que você está procurando. Vamos supor, eu vou comprar um suporte para a câmera que eu estou utilizando aqui. Aí eu abri aqui, eu vou às vezes procurar a pessoa que tem uma reputação boa. Só que aconteceu com a minha primeira venda. Ela executou, deu tudo certo. Só que quando eu fui para enviar, a gente tá no carnaval, né, galera? E aí eu não consegui. Então, provavelmente eu vou ter uma queda na minha reputação por causa disso. Mas eu conversei com a pessoa que comprou, ela super entendeu. Ela tá de boa com isso. Então, eu espero que a gente consiga reverter esse caso, mas acontece. Eu também tava viajando, então eu não consegui fazer antes. De todo esse processo. E eu não imaginava que no meio da minha viagem eu ia fazer uma venda. E aí, o que eu aprendi sobre essa venda? Eu fiz duas vendas já na minha impressora. Uma delas foi relacionada ao Mercado Livre, a outra delas foi um modelo que eu estou trabalhando e estou estudando para a gente melhorar ele, que é o modelo que eu chamo de você pegar uma foto e transformar essa foto em um momento em 3D. E aí, para isso, eu estava estudando algumas possibilidades que a gente pode fazer. E aí eu fiz uma para um amigo meu, deu super certo, e depois eu fiz uma venda para uma pessoa também, utilizando todo esse modelo. E aí, galera, eu percebi algumas coisas de quando você quer monetizar a sua impressora que às vezes a gente não pensa. O primeiro deles é, beleza, eu tenho duas coisas, eu preciso vender e eu preciso manufaturar, ou seja, eu preciso produzir, eu preciso imprimir. Então, um dos problemas que eu tive eu estava viajando. Então, eu vendi o negócio viajando, então isso fez que a minha reputação caísse porque eu não estava em casa para executar aquela venda. Então, o processo de prazo, ou às vezes quando a gente estiver viajando, talvez a ideia melhor seja
sei lá, eu deixar pausado o anúncio para não acontecer isso novamente. E aí o segundo problema que eu percebi para mim é o custo de entrega. Porque uma coisa é a pessoa comprar no computador dela, é a parte mais simples de toda a operação. Só que, se você pensar só na parte de compra, é bem tranquilo, né? Você chega lá, faz a compra e envia para a pessoa. Só que tem um cenário muito importante nisso tudo, que se chama a caixa. Ou seja, como que você vai fazer o envio? Porque o primeiro envio que eu fiz, né, a primeira venda que eu fiz ali da impressora 3D, eu fui no shopping, tinha um correio no shopping, comprei a caixa, comprei os negócios e fiz o envio. Tomei um baita de um prejuízo nisso, obviamente, eu já imaginava. Só que como era a primeira venda, a gente estava tentando fazer as execuções, beleza, acontece. Aí a segunda venda agora, o que eu dei sorte? Eu dei sorte que eu tinha recebido as encomendas de coisas da Amazon, a caixa cabia exatamente o que eu tinha impresso, e aí eu tirei tudo ali que tinha da Amazon e reaproveitei a caixa para enviar para a pessoa. Só que esse é um custo que muitas das vezes a gente não coloca ele em consideração, porque a gente está trabalhando ali e esquece desse cenário do tipo, olha, temos um problema de custo até mesmo na embalagem. E aí tem o outro custo também que eu não levei em consideração, que é o frete para a gente levar aquele produto até o destino do Correios. Então eu tenho Correios aqui perto, mas o mais perto aqui, por exemplo, de mim, ele tá mais ou menos uns 10 minutos de carro. Então eu tenho que pegar, me deslocar até esses Correios, o tempo de eu fazer esse envio lá, pegar o carro e voltar. Então ainda tem um custo que eu não considerei na conta. Então nem tudo é só vender. Então entra todas essas partes ali na monetização e é por isso que eu tô aqui para compartilhar tudo que deu errado aqui comigo, para vocês também comentarem. Então eu vi, por exemplo, dos shorts que eu lancei, teve uma galera que deu a dica do seguinte: olha, pega e vai na Americanas, vai nessas lojas e pega as caixas que tem lá, leva para sua casa e usa essas caixas para você fazer o envio. Então agora quando eu compro alguma coisa, se eu tenho alguma coisa para entregar, eu guardo aquela caixinha para depois fazer um envio dela na mesma caixa que eu recebi. Porque isso é uma forma também, né, da gente ajudar ali o meio ambiente, não ter que comprar uma caixa. Porque assim, galera, se você vai comprar uma caixa e você não colocou ela no custo final ali da sua peça, você está tomando um prejuízo. E eu vou te falar, não é muito difícil você tomar prejuízo na impressora 3D. Porque beleza, você fala assim, o filamento é 100 reais, 1 quilo, então se eu gastei 100 gramas, eu gastei 10 reais, beleza. Só que tem todos os outros custos que às vezes você não leva em conta. Por exemplo, tem um custo de energia. O custo de energia eu não considero porque eu tenho energia solar. Mas se você tem energia, você tem um custo da operação da impressora ligada naquele momento. E aí, além disso, você tem um custo do transporte e o tempo, né? Porque você tem que pegar, fazer embalagem, colocar direitinho. Se for uma peça mais sensível, você tem que colocar no plástico bolha. Então você tem que fazer a aquisição de um plástico bolha, ter o custo do plástico bolha para você colocar. Então são várias etapas até de fato chegar nos correios e chegar na mão do cliente. Porque a gente que é, né, o pequeno vendedor, ou vendedor como robista, vamos dizer assim, né, porque a gente nunca fez isso, a gente vai aprendendo com várias coisas no meio do caminho. Então, às vezes a pessoa trabalha com dropship, a mercadoria já está no galpão do Mercado Livre, então é só pegar dali e enviar. Você não tem esse trabalho, você tem um trabalho de outra operação. Mas a gente que está manufaturando peças, a gente tem um trabalho ainda maior e que a gente, de fato, galera, precisa parar, estudar e pensar no preço, porque às vezes você vende, por exemplo, uma peça por 50 reais. Foi um caso meu, tá? O Mercado Livre pegou 15 reais essa peça, então vai sobrar R$ 34,90. Se eu gastei, por exemplo, 10 reais de material, no final, né, vai sobrar 24 reais. Só que desses 24 reais, se eu gastei mais 10 reais com a caixa e mais 2 reais com plástico bolha, sobrou 12 reais. Então é esse que são as contas que a gente precisa fazer para entender que, tipo, pô, beleza, será que realmente está valendo a pena? Mas é isso, galera, eu queria compartilhar esse conteúdo com vocês, dessa experiência, né, de estar tentando monetizar a minha impressora 3D, né, abrindo uma lojinha no Mercado Livre, distribuindo para as pessoas que querem comprar peças comigo, porque de fato a impressora tá ali, tem os filamentos, então se eu conseguir fazer alguma rendinha extra, já seria bem legal, né, porque o que acontece? Estou aqui gravando conteúdo para vocês, ela tá imprimindo um pote ali e aí daqui a pouco esse pote tá pronto, a gente tá usando ele dentro de casa. E aí uma das coisas que aconteceu muito, a gente gosta muito de ter planta dentro de casa. Então a gente parou de comprar e começou a produzir os nossos próprios vasos. Mas é isso, galera, se você gostou desse tipo de conteúdo, não deixe de deixar aquele like e se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Porque aqui é um conteúdo de tecnologia onde a gente de fato tá hands-on, trazendo para vocês tudo que tá acontecendo. E uma das curiosidades de fato é
Quando a gente fala de fazer renda extra, é legal a gente realmente compartilhar tudo que está acontecendo, tanto do lado bom quanto do lado ruim. Eu não acho que a gente vai conseguir, tipo, pagar tão rápido a impressora com as peças, mas eu espero, né, de fazer um vídeo aqui com vocês do tipo assim, galera, eu paguei a minha impressora fazendo vendas na internet. Mas é isso, galera, a gente se vê no próximo vídeo.